Questão 43, prova azul do Enem 2018. Mais uma vez aqui o Enem trouxe o papel da mulher, trouxe a mulher no esporte. Vamos ver como ele trouxe dessa vez? Ao texto. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Veja que ele coloca aqui o normal entre aspas. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. Então aqui, nesse texto, ele traz como foi a transição, né, do século XIX para o século XX, de como eles estavam encarando essa questão do futebol, como a mulher tentando ganhar esse espaço nesse esporte que era considerado masculino. Hoje a mulher ganhou muito espaço, mas ele ainda tem essa característica bem forte masculina. Ele deu um panorama ali, e é sobre isso que o Enem trouxe as próximas alternativas. Então, nesse contexto apresentado, que é o comando da questão, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por um argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Será que é só um argumento biológico? O que ele colocou nesse texto ali? Vamos deixar essa alternativa aqui na prateleira para a gente poder analisar, né? Um discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. Aqui ele está falando muito da questão do sexo frágil, né? Então a gente poderia pensar, mas não na desconstrução. Não é na desconstrução do mito do sexo frágil. Ali ele quer manter a mulher como um sexo frágil. Então, devido à palavrinha desconstrução, essa B aqui ela não entra. Apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens. Aqui realmente a questão de questionar a mulher, mas não é um apelo para a continuidade dos homens no futebol. Não é essa a questão. Está falando da questão da mulher ali. O foco não é para, vamos lá, os homens, só homens no futebol. Não é esse o ponto da questão, né? Vamos lá, vamos olhar a letra D. Olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Acho que não é bem isso, né? Um olhar feminista. Não é um olhar feminista. Porque se a gente fosse pensar num olhar feminista, seriam de igualdades de condições para um esporte. Então essa questão aqui, essa letrinha D, também não entra, né? E não seria uma atividade masculinizante. Receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrarem suas capacidades de jogo, né? Aqui é essa letra E, então a gente nem... ali, se a gente voltar no texto, a letra A, ele coloca vários aspectos aqui, ó, de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico, considerando inadequado a delicadeza, mulher normal, proteger a feminilidade da mulher normal. Então aqui, quando a gente analisa essas expressões aqui no texto, a gente logo vê que no comando da questão
ela se caracteriza apenas por um argumento biológico que justifica essas desigualdades sociais devido a um argumento biológico. Portanto, a resposta desta questão aqui que envolve a mulher é a nossa letra